em cima do que embaixo, não hesitaram em se livrar dos objetos a bordo, mesmo os mais úteis, e procuraram não perder mais nada do fluido do dirigível, que os sustentava bem em cima do abismo. A noite passou em meio a preocupações que teriam sido fatais para alguns menos resolutas. Teriam sido fatais para almas menos resolutas. Então, outro dia raiou, e o furacão demonstrou uma tendência a se moderar. Desde o início daquele dia 24 de março, surgiram sinais de calmaria. Ao amanhecer, nuvens carregadas retornaram às camadas mais altas do céu, rompendo e dispersando a tromba em poucas horas, e o vento passou de furacão a ventania. Por volta das 11 horas, foi possível constatar que o balão descia lentamente, em um movimento contínuo, para as camadas mais baixas do ar. Parecia que ele murchava aos poucos e que seu envelope se alongava à medida que se distendia, passando de esférico a ovoide. Ao meio-dia, o aerostat estava apenas a 2.000 pés acima do mar. Ele media cerca de 1.500 metros cúbicos e, por causa de sua capacidade, tinha sido capaz de se manter no ar por um longo tempo, ou porque ele tinha alcançado grandes altitudes, ou por ter se deslocado horizontalmente. Os passageiros, então, jogaram fora os últimos objetos e provisões que ainda guardavam no cesto, inclusive os que enchiam seus bolsos. Era evidente que não conseguiam mais manter o balão nas zonas mais elevadas, porque o gás estava no fim. Eles estavam perdidos. E não havia um continente ou uma ilha que se estendia abaixo deles. O espaço não fornecia um único ponto de aterrissagem ou uma superfície sólida para a âncora poder se fixar, mas apenas o imenso mar, cujas ondas rebentavam com uma violência incomparável. O oceano estava sem limites visíveis até para quem o dominava de cima e cujos olhos alcançavam um raio de 65 quilômetros. A planície líquida, impiedosamente açoitada pelo furacão, deve ter aparecido como uma sobreposição de ondas descontroladas, sobre as quais tinha sido lançada uma vasta rede de cumes brancos. Nenhuma terra à vista, nenhum navio. Era, portanto, necessário parar o movimento descendente, a fim de evitar que o aerostat fosse engolido pelas ondas. E era nessa operação que os passageiros do cesto trabalhavam com afinco. Mas, apesar de seus esforços, o balão continuava caindo, ao mesmo tempo em que se movia com extrema violência, seguindo a direção do vento, do nordeste ao sudoeste. Que situação terrível a daqueles infelizes! É óbvio que já não controlavam o balão e que suas tentativas eram em vão. O envelope do balão se esvaziava e o fluido escapava sem que fosse possível retê-lo. À 1 da tarde, o cesto estava suspenso a 180 metros acima do oceano. Com o esvaziamento do balão, os passageiros puderam permanecer suspensos no ar por algumas horas, mas a inevitável catástrofe só estava sendo adiada, e sem nenhuma terra aparecesse antes do anoitecer, tudo desapareceria sob as ondas. A única manobra que restava fazer foi feita neste momento. Os passageiros eram pessoas resolutas, sabiam como encarar a morte e nada lamentaram. Estavam determinados a lutar até o último segundo, a fazer de tudo para atrasar a queda, pois não havia nenhuma possibilidade de manter o cesto de vime na superfície do mar caso caíssem. Às 2 horas, o aerostat estava a apenas 400 metros acima das ondas. Foi então que a voz de um homem cujo coração desconhecia o medo foi ouvida. E as respostas não foram menos vigorosas. Estamos